O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, marchar para frente sem contar os obstáculos, ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, abençoado seja o teu nome e toda a tua criação. Abençoada seja a tua manifestação no universo. Abençoado seja o teu eterno amor, que cria, mantém e renova todo o universo. Nós saudamos a força divina, a força crística, que habita em tudo e em todos. Nós saudamos a todas as forças de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força a todos os orixás de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força à Fraternidade Branca Universal, a Miguel Arcanjo e a Melquisedeque. Nós saudamos e pedimos a força à corrente franciscana, ao caboclo Tupinambá,
e a todas as entidades de luz responsáveis por este trabalho. Nós humildemente, Pai, lhe pedimos pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, entre governantes e governados. Que de alguma forma, Pai, possa a luz do seu conhecimento iluminar o intelecto dos líderes mundiais, para que eles possam desistir do caminho da guerra, do caminho de sofrimento, para que eles possam todos abraçar o caminho da paz, para que essa humanidade que vive neste planeta possa caminhar em paz e evoluir em tranquilidade. Pedimos pela paz no Brasil, pela paz no Rio de Janeiro, em nossos lares e em nossos corações. Lhe pedimos, Pai, por todos nós que estamos reunidos aqui hoje, por nossos parentes, nossos amigos, mas também pedimos por todos os seus filhos que vivem neste planeta, em especial por aqueles que passam por provações. Pedimos, Pai, por todas as crianças do planeta, seus filhos mais sensíveis, principalmente por todas aquelas que não têm um lar para morar, não têm um prato de comida para comer, vivem ao relento, não têm uma família para amarem e serem amados. Que o calor do seu coração, do seu amor, possa tocar o coração de todos os seus filhos, para que possam amenizar o sofrimento de seus filhos mais necessitados. Pedimos por todas as crianças da creche Santa Clara. Pedimos por todos aqueles que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. E pedimos por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na caixa de solicitação. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, outras negações. Mateus capítulo 26, versículos 71 a 75. Saindo, pois, para o vestíbulo, outra viu e disse aos dali: Este estava com Jesus, o Nazoreu. E de novo negou com juramento: Não conheço esse homem. Depois de pouco, chegando os presentes, disseram a Pedro: Realmente também tu és um deles, pois até o teu sotaque o faz manifesto. Então começou a amaldiçoar e jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro da palavra de Jesus que disse: Que antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. E indo para fora, chorou amargamente. Lição dura, mas proveitosa, contra a presunção que todos nós temos de que somos melhores que os outros e de que temos capacidade absoluta de resistir a qualquer prova. Para todos nós é muito fácil depreciar as façanhas alheias, menosprezar a coragem demonstrada pelos outros, ou acusar de covardia uma desculpa que permita entrar em um local proibido, contanto que se acompanhe um amigo na hora do perigo. Pedro negou conhecer seu mestre, mas não o renegou. Proferiu sons com a boca, mas o coração lhe permanecia fiel, tanto que ali se meteu no local do maior perigo, para não abandoná-lo. Suas negações verbais eram meramente escanteios para conservar-se ao lado de Jesus. Seu choro vem sendo interpretado há 2000 anos como arrependimento profundo
de tê-lo negado. Não poderia ter sido antes o choque de ver que não havia sido libertado, mas ao invés era levado a julgamento, sem que ele pudesse acompanhá-lo? Poderia ter sido o desespero da impotência de arrancá-lo das mãos dos captores? Não poderia ter sido pela decepção da certeza de que a força e os poderes de seu mestre tudo venceriam com facilidade e que ali falhavam? Os 3 sinóticos falam do choro, assinalando que irrompeu depois de ter ouvido Pedro o canto do galo. Lucas acrescenta o pormenor do olhar de Jesus. Interpretamos como o lançamento sobre si mesmo, ou seja, a conscientização das circunstâncias que tiveram o condão de despertá-lo para o fato que se passava, reavivando-lhe a memória da precisão do Mestre, de que ele o negaria. A sucessão rápida e imprevisível dos acontecimentos dolorosos naquela noite, cheia de ocorrências, choca profundamente a emotividade de Pedro, cujo corpo astral já se achava saturado de fluidos de tristeza, desapontamento, ansiedade, medo, desorientação, dúvida e também arrependimento. E quando riscou o ar a faísca de som e de luz, o canto do galo e o olhar de Jesus, se produziu intensa a centelha que fez arrebentar o dique que represava a emoção e abriu em catarata suas lágrimas incontroláveis, que borbotaram abundantes, aliviando a pressão interna e purificando o corpo astral. Lágrimas, válvula de escape, de que a natureza dotou o homem para que pudesse suportar os grandes impactos emotivos. A negação de Pedro naquela circunstância constitui uma estratégia inteligente, não a covardia dos que renegam para vender-se ao partido contrário. Negou para afirmar e confirmar a sua adesão ao Mestre. Esse evangelho de hoje traz esse fato. Jesus está sendo levado, preso, para o Sinédrio, para ser julgado. E Jesus já tinha conversado com Pedro e dito para ele que Pedro negaria, né? Como é que isso aconteceu, né? Um pouco antes desse fato aqui, Jesus estava reunido com os seus discípulos, meditando num monte, e chegaram junto de Jesus alguns enviados do Sinédrio, romanos, com todos os seus paramentos militares romanos e Judas. E aí, naquele momento, os romanos deram voz de prisão a Jesus, vamos dizer assim, né, para levá-lo para ser julgado pelo Sinédrio. E nesse momento, Pedro se coloca na frente de Jesus, saca a sua faca e até corta a orelha de um dos romanos. Mas Jesus pede que Pedro se acalme e fala que o caminho não é esse, né? O caminho que Jesus veio ensinar não era esse, não era um caminho da... Então, após esse fato, Jesus é levado e Pedro e outras pessoas acompanham Jesus, né? E aqui o fato coloca o foco em Pedro. Mas Jesus já tinha falado para Pedro que ele o negaria antes do galo cantar. E exatamente o fato é esse. As pessoas foram vendo Pedro próximo, né, tentando chegar próximo de Jesus, e foram falando, mas esse aqui é seguidor dele, você é seguidor dele. E Pedro começou a negar. E o que ficou registrado na história, o que ficou registrado por todos os escritores, é que foi uma covardia de Pedro negar a Jesus, né?
Por que que isso ficou registrado? Porque a nossa característica humana é essa. A gente tende a julgar os outros sem querer saber dos mínimos detalhes do que aconteceu, sem tentar entender por que que as pessoas fazem algo que a gente acha que é errado. E a nossa natureza faz com que a gente julgue de imediato, assim como queriam julgar aquela mulher de apedrejamento e que levaram até Jesus, né? Nós temos essa característica, a gente julga e além de julgar a gente condena e a gente quer executar as pessoas sem ter a menor ideia do todo que aconteceu sobre o caso. Essa é uma característica nossa que nós precisamos rever. O próprio Pastorino coloca na interpretação dele aqui que por que será que Pedro negou a Jesus? Será que porque vamos tentar entender o momento. Pedro estava, como todos os outros apóstolos, abalados emocionalmente, porque eles viram Jesus sendo preso, né? Colocaram aquelas correntes nas mãos, nos pulsos de Jesus e levaram ele. Então todos começaram a ficar muito assustados por tudo aquilo que Jesus já tinha falado que aconteceria, né? Mas uma coisa era eles saberem que algo iria acontecer, outra coisa é testemunharem o acontecimento. A gente, quando testemunha um acontecimento, as nossas emoções ficam muito abaladas. E essa reação de Pedro pode sim ter tido uma grande influência das emoções que ele estava passando naquele momento. Então, talvez essa resposta tenha sido algo muito sem o controle intelectual dele, uma resposta muito emotiva, né? O Pastorino já coloca outras questões que Marcos, no Evangelho de Marcos, que não foi o que eu li, mas Marcos coloca que Jesus olhou para Pedro. Será que naquele momento que Jesus olhou para Pedro, Jesus conseguiu transmitir para Pedro e Pedro interpretou que era para ele não se colocar a favor do momento, porque ele tinha que dar continuidade ao trabalho que Jesus tinha iniciado, né? Essa é uma hipótese. Será que, também, que o Pastorino coloca, será que o fato de Pedro querer continuar junto a Jesus, porque se ele se declara ali naquele momento que era efetivamente um apóstolo, um discípulo dele, talvez eles também o levassem à prisão e ele ficaria afastado de Jesus. E ele ainda estava crente que poderia ajudar a Jesus, que poderia tirar Jesus das mãos dos romanos e dos religiosos da época, das pessoas do Sinédrio, né? Então, foi uma reação muito instintiva de Pedro. E essa reação, a maioria de nós tem quando nós nos colocamos numa situação, quando nós somos levados, né? Somos colocados numa situação difícil, numa situação que mexe muito com o nosso lado emocional, né? A nossa razão, ela some. E aí a gente pode dar respostas que depois a gente vai perceber que são respostas quase que automáticas, né? Respostas instintivas de proteção, né? Então tem vários motivos pelos quais Pedro pode ter renegado a Jesus. Mas da mesma forma que a gente julga até hoje a atitude de Judas, que Judas traiu Jesus por dinheiro, que é o que falam, que é o que está escrito, a gente também diz que Pedro traiu a Jesus, dizendo que não era discípulo dele. Por quê?
Porque somos humanos e temos essa característica de julgamento. E a gente sempre julga na intenção de condenar as pessoas. Essa que é a questão deste Evangelho. Para que a gente desperte. Não cabe a nenhum de nós julgar os outros, julgar nossos irmãos. Existe a justiça humana, também existe a justiça divina. Não cabe a nós nem sermos acusadores, nem sermos juízes, nem executores de ninguém, de nada na criação. Então, a gente tem que começar a rever as nossas questões. A gente tem que começar a rever e refletir sobre essa nossa característica humana, de querer julgar a tudo e a todos imediatamente, sem ter o mínimo de conhecimento sobre nada. Né? O próprio Jesus não julgava, né? Reportando a questão da mulher que foi pega em adultério e que queriam apedrejá-la. O que Jesus fala no final, né? Ninguém está aqui para te julgar. Eu não te julgarei. Jesus, um ser extremamente elevado, não julgou nada do que estava acontecendo contra aquela mulher. Ele só falou para ela: vá e não erre mais, e seus pecados estarão perdoados. Então, isso é que Jesus espera de todos nós. Isso é o que Deus espera de todos nós. Isso é o que o Cristo que vive dentro de cada um de nós, dentro de nosso coração, espera de nós. Que nós perdoemos. Jesus falou para o próprio Pedro, quando Pedro questionou a ele, né? Mestre, quantas vezes devo perdoar as pessoas? E o que Jesus falou? Deves perdoar 70 vezes 7. É lógico que a gente multiplicar 70 vezes 7 vai dar uma quantidade finita, mas não é isso. Naquela época, os números tinham outros significados. 7 era uma grande quantidade. O significado de 7 naquela época era uma grande quantidade. 70 era o significado do infinito. Então, o que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento, ele estava dizendo: perdoe muitas vezes infinitamente. E é isso, esse é o caminho que Jesus veio nos ensinar. Para que a gente pare de ficar julgando as pessoas, para que a gente comece a perdoar e, se tivermos boa vontade, tentar ajudar as pessoas sem julgar. Todos nós somos seres humanos e podemos todos nós falhar, né? E no momento que nós falhamos, o que a gente mais deseja? Que as pessoas sejam misericordiosas com a gente, né? Então vamos ser misericordiosos com os nossos irmãos, se é isso que a gente quer quando a gente erra, né? E que a gente ajude mais as pessoas do que atrapalhe mais ainda a vida delas, fazendo julgamentos e acusações. Cabe também lembrarmos, né, se o fato da caridade não nos tocar, cabe também lembrarmos que assumimos um karma, um compromisso ao fazer isso, né? Ao julgar e acusar. Jesus também já disse, né, em outra parábola, todo aquele que pensar contra o seu irmão, que falar contra o seu irmão e que agir contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, também por esse viés, por esse lado, nós temos que refletir, né? Porque ao julgar e condenar alguém e falar sobre alguém, nós estamos intimamente nos associando às consequências do que vai acontecer com aquela pessoa por causa daquilo que a gente fez, que a gente falou. E a gente vai ter que prestar contas disso num determinado momento.
E é assim que a gente cria karmas, sem ter a menor noção, né? Então, essa noite, esse evangelho serve para a gente refletir sobre isso, né? Se eu souber de algo, né, ou se eu tiver vontade de falar sobre algo, a primeira coisa que eu devo saber é se aquilo é verdade. Se não for verdade, eu não devo falar. Se for verdade, a segunda coisa que eu tenho que saber é se aquilo é amoroso. Se não for amoroso, eu também, mesmo sendo verdade, eu também não devo falar. E a terceira coisa que eu devo fazer é, mesmo sendo verdade e sendo amoroso, mas se não for útil, se não tiver utilidade para nada, eu também não devo falar. Então, se nós começarmos a pautar nosso comportamento com essas 3 perguntinhas, muito provável que a gente vai começar a caminhar na nossa evolução, que a gente vai começar a parar com esse comportamento humano que a gente tem de ficar julgando e falando das pessoas. Bom, esse é a mensagem de hoje, desse evangelho. Então, né, serve para a gente refletir e, se nós quisermos, serve para a gente mudar a nossa conduta, caso a gente acredite que isso fará bem para a gente, né? Porque temos o livre-arbítrio. A gente pode usar o nosso livre-arbítrio para aquilo que a gente quiser. Deus sempre terá a misericórdia divina de permitir que a gente sempre retorne na carne para aprender. Mas é o nosso livre-arbítrio que nos leva para o nosso caminho, para o nosso destino. Vamos pedir forças para o passe. Senhor, pedimos forças para o passe, que através de nossas mãos possam fluir essas energias trazidas pelos guias espirituais do plano espiritual. Essas energias que podem nos equilibrar, essas energias que podem nos acalmar, essas energias que podem afastar as más energias, essas energias que podem até nos curar, desde que nós tenhamos um comportamento receptivo no momento do passe. Senhor, faz de nós instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.